Meus amigos, com bom ar, boa noite a todos. Nós continuamos estudando a vida intelectual. Nós falamos da atividade voluntária, da natureza da vontade, analisamos o ato voluntário em suas fases e hoje falaremos um pouco sobre patologias. Ou seja, vamos falar sobre as doenças da vontade. Na deliberação, quem tem uma vontade sã e forte é senhor de si mesmo, é capaz de tomar um partido e de executar aquilo que resolveu. A falta de reflexão, a falta de decisão e a falta de energia na execução são deficiências da vontade. Quando essas deficiências se acentuam, tornam-se verdadeiras doenças que chamamos de abulias ou ausência de vontade. Podemos então distinguir, com base no que foi visto na última aula, que existe uma patologia da deliberação, existe uma patologia da decisão e existe uma patologia da execução. Na parte da patologia de deliberação, veremos duas. Primeiramente, a abulia dos impulsivos. É o caso daqueles nos quais a vontade não chega a tornar possível a deliberação. Sofrem passivamente seus impulsos e pode-se dizer mesmo que não agem, mas são forçados a agir. Segundo, nós temos a abulia dos intelectuais. É o caso daqueles que deliberam indefinidamente sem jamais passar à decisão. Levantam sem cessar os mesmos problemas e não conseguem resolver-se a concluir a discussão. Neles, a deliberação jamais chega a termo. E temos ainda a patologia da volição. Alguns, ao contrário, são capazes de concluir a deliberação e formar ou formular um juízo prático, mas a passagem ao ato de decisão lhes é impossível. Ficam na constatação do que devem fazer sem se decidir a querer fazê-lo, ou então esperam que as circunstâncias decidam por eles. É a abulia dos veleidosos. Então, como nós utilizamos o termo volição, vamos falar um pouquinho mais sobre volição, para ficar um pouquinho mais claro, porque às vezes surge um termo ou outro que não é muito comum, vocês não estão muito habituados, ou alguém que nos ouve depois não está muito habituado. E volição é a ação de escolher ou decidir. Podíamos substituir a palavra quimê, quimero, por volição, vontade. Então, é a ação de escolher ou decidir, escolha ou decisão feita. Então, é o processo cognitivo pelo qual o indivíduo se decide a praticar uma ação em particular. É definida como um esforço deliberado e é uma das principais funções psicológicas humanas. E agora, atenção, isso é muito importante para nós. Processos volitivos podem ser aplicados conscientemente e podem ser automatizados como hábitos no decorrer do tempo. Então, essa conclusão, essa colocação que há tempos eu queria fazer com vocês, desde o momento em que falamos sobre os instintos.
E o outro termo que foi utilizado aí também, não muito comum, é o termo veleidade. O que é isso? É vontade imperfeita, que fica aquém da decisão e de difícil concretização. Pode ser também o desejo ou vontade fútil, sem justificativa, capricho, leviandade. Ainda, desejo vão, fantasia, utopia, inconstância nas resoluções, mutabilidade leviana nos ditames e determinações, volubilidade, simplesmente isso. Então, voltando lá, recordar que volição é o sinônimo aqui de quimeiro, de quimer, e isso é importante para nós. E recordando que o fundamental é processos volitivos podem ser aplicados conscientemente e podem ser automatizados como hábitos no decorrer do tempo. É interessante analisar isso, porque isso aqui envolve a questão liberdade. Então, nós temos a liberdade de gerar um hábito conscientemente através de algo que lembra um condicionamento. E nós temos também, vamos falar um pouquinho sobre patologias da execução. Primeiro temos a abulia dos fracos. É o caso daqueles que decidem, e por vezes mesmo energicamente, vão participar do exame, vamos competir, vou fazer o curso de não sei o quê, vou, por aí vai. Mas abandonam a execução. Não cessam de retomar sua decisão e a retomam com tanto mais força quanto menos executam. Se começam a agir, cedem à primeira dificuldade e, por vezes, desejam e provocam essa dificuldade que os dispensará de ir até o fim de seu objetivo. Então, é uma situação bastante comum também no nosso relacionamento. Nós tínhamos pessoas que se matriculavam a cada 6 meses. Alguns se matriculavam todos os anos. A gente até sente falta, fala, poxa, esse ano aquela pessoa ainda não se inscreveu novamente. Ela está no nível de abulia mais avançado. É interessante analisar isso. E temos a abulia dos obsedados. É o caso daqueles que sofrem a ação de uma ideia fixa. Nós podemos, desde que essa doença seja de forma benigna, considerar os obsedados como voluntariosos, mas, muito ao contrário, a vontade neles está ausente, porque a vontade consiste em ser senhor de sua escolha, senhor de si, enquanto que os obsedados são comandados e dirigidos por sua ideia fixa. E aí também o termo obsedado pode ser não muito comum para alguma pessoa, não se lembrar, vamos recordar. O obsedado ou obcecado é que, ou aquele que está dominado por uma obsessão, uma ideia fixa. E obsedar é importunar com frequência excessiva. Falando ainda de patologia da execução, nós temos também a obstinação. Este caso pode ser comparado ao da obsessão. Os obstinados são aqueles que ninguém pode fazer desaferrar-se de suas ideias ou dos seus caprichos. Esta é uma espécie de obsessão e a obstinação manifesta muito mais a importância da vontade do que uma verdadeira vontade. Provém da exaltação malsã dos instintos de afirmação de si e contradição de outrem. E são estes instintos que dominam o obstinado, quando a vontade é que os deveria dominar. Então, o comportamento característico, neste caso, é a teima, a birra. E não é só a criança que faz birra. É muito comum que os adultos também o façam.
Como eu acho que o assunto de hoje é extremamente importante, vamos parando por aqui para que vocês possam fazer uma revisão, fixar bem, porque devem ter percebido que é coisa bastante comum e de bastante importância para o nosso treinamento, para o nosso estudo, porque a gente sempre vai conviver com pessoas que têm abulia e níveis diferentes. A maior parte nem tem consciência disso, e como nós temos consciência disso, nós temos que respeitar. E se nós temos um diagnóstico adequado, nós podemos tentar resolver o problema. Às vezes, é possível. Então, nós temos que ser capazes de diagnosticar. São termos importantes para a gente começar a usar no treino, né? Isso Exato. que você falou dessa força de vontade que é fogo de palha, tem dia que a gente está disposto a fazer alguma coisa, tem dia que a gente está disposto a treinar bem, tem dia que a gente faz corpo mole. Então, a gente consegue usar esses termos nas aulas, no dia a dia. Exatamente. Faz muitos anos que eu falo com o pessoal que existem aquelas doenças da atenção. Então, a gente cobra, preste atenção, e nem sempre a pessoa consegue. Então, se a gente interpretar aquela pessoa tem um problema, e isso é, entre aspas, aí, uma patologia, a gente tem atitudes diferentes com ela. Vocês não vão pegar o sujeito carinhosamente pelo pescoço e falar, pô, faz. Você vai ter mais carinho para com ela, mesmo no momento em que alguém olhando fala, poxa, eu já tinha chutado o balde. Né? Então é interessante, porque todos nós, em alguns momentos, nos enquadramos em alguma destas situações. Então é interessante observar, conseguir um diagnóstico, e aí você vai utilizar os medicamentos necessários para resolver o problema. Tá? Então, há pouco tempo, mas, sinceramente, eu acho que tudo que a gente está vendo em todas as aulas é bastante importante. A gente conseguir assimilar realmente, entender e utilizar na prática, como você sugeriu, visualizar o, poxa vida, está acontecendo isso. Nossa, eu estou vendo aquela pessoa ali desanimada, sem nenhuma vontade. Seria um cansaço físico? Seria uma abulia? Onde é que se encaixa? Se encaixa, eu tenho certeza. Como é que eu posso ajudar a tentar solucionar este problema? Né? Então, é interessante. Estamos quase no meio de nosso curso de medicina. É bem isso. Maravilha. Adriano, tranquilo? Tranquilo, Chirran. Isso aí vai ser útil para nós. Né? Uma revisada, né? Maravilha. E aí, Elis, tranquilo? Dá para aproveitar isso, recordar tranquilo? Tranquilo, tô tranquilo. Valfrido, tranquilamente. Qualquer coisa a gente utiliza uma garrafinha de vontade líquida para dar um impulso, né? Aí, eu gosto de vocês assim, mais alegres, mais sorridentes. Então tá bem, amanhã a gente se vê novamente. Oxe. Vou tentar estar lá um pouquinho mais cedo e conto com a presença de vocês. Uma boa noite a todos, uma vida longa e próspera, com muita saúde, muita paciência, perseverança. Bom descanso a todos. Bom descanso. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite.